frase, essas duas palavras, ao amanhecer, ela ficou no meu coração durante dias. Então, o tema da mensagem nesta noite é ao amanhecer. Ela relata que Jesus havia sido crucificado. Pedro já tinha passado por aquela passagem onde ele nega Jesus, que é João 18. E eles retornam para Galileia. Quando eles retornam para Galileia, eu fiquei imaginando, irmãos. Eu fiquei me colocando no lugar dos discípulos que caminharam 3 anos com Jesus, contemplaram seus milagres, viram as curas, tantos outros milagres, né? Cego ver, surdo ouvir, e morto ressuscitar, e de repente olhar para a cruz e ver o mestre no madeiro. Eu fiquei ali me imaginando, eu fiquei me colocando no lugar de Pedro, que em uma conversa com Jesus, ele fala assim: Jesus, eu estou pronto. Jesus fala primeiro para ele que Satanás tinha pedido para cirandar a vida dele. E ele fala assim: eu estou pronto para ir contigo até a morte. Irmãos, eu fiquei meditando nessa parte. Como a gente não pode ser muito autoconfiante, né? Nesse sentido. Se sentir preparado demais. Assim, ó. Existem pessoas, e eu já tive a oportunidade de conviver com algumas. Quem sabe eu já até fui uma, não sei. Mas que acha que por ter Deus, por ter o temor de Deus, são super-heróis. No sentido do quê? Eu não caio. Aí vê o irmão cair, né? Parece que é uma coisa de outro mundo. Nossa! Mas a Bíblia vai dizer assim, ó: aquele que está de pé, faz o quê? Se engrandeça? Se acha o bonzão? Não. Cuide-se para que não caia. O que a Bíblia está dizendo? Você está propenso também. Vai achando igual Pedro: eu estou preparado. Estava nada, irmãos. Se não for Deus na nossa vida, nós não estamos preparados para nada. Ai de nós! O que Satanás faria na minha vida e na sua vida se não fossem as misericórdias do Senhor? E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. Quando Jesus fala na mesa que haveria um traidor, ele vai até João, eu imagino João deitado no pé de Jesus e fala assim: pergunta aí quem é. Tipo assim, eu não sou, você não é, mas dos outros eu desconfio de todos. Ele tinha muita autoconfiança. Eu faço, eu aconteço, eu posso, eu estou preparado, eu não vou cair. Mas a Bíblia manda nós orarmos, mas manda também nós vigiarmos. Eu sempre comento com o Juninho e com a Samara que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, sim ou não? Eu sei os meus pontos fracos, às vezes mais do que os meus pontos fortes. Não que eu não saiba, mas os pontos fracos, eu sei. E aí eu vigio. As meninas, isso aqui não faz parte daqui, mas o Espírito Santo está trazendo. Quando eu era menina, as meninas falavam assim, ó: você não fica porque a igreja não permite? Eu falava: não, eu não fico porque eu não acho certo e eu não tenho preparação psicológica para isso. Porque eu ficava imaginando assim: você imagina, vai lá, dá uns beijinhos, depois sai e finge que não aconteceu nada. Eu falava: não, isso não é para mim. Não é o que eu busco, não é o que eu quero. Eu não tenho... Eu sempre imaginei e reconheço que eu tinha uma certa carência. Eu cresci longe do meu pai. A minha mãe com a vida toda turbulada com o meu padrasto. Eu não tinha carinho, então eu sabia que eu tinha carência. Tanto que antes do Juninho eu namorei um moço 4 sábados. Muito tempo, né? 4 sábados. E nesses 4 sábados, eu não falei nada do que eu não gostava.
eu só observei, porque eu falei, Jesus, ele era muito carinhoso, muito bonzinho. Porque Satanás, quando ele quer enganar, meu querido, ele não vem de capa, chifre e tridente na mão não, viu? E aí eu falei assim para Jesus um dia, eu falei, Senhor, me faça ver logo, porque se eu tiver que cair fora, tem que ser logo. Porque se eu enrolar, eu vou literalmente me enrolar. Porque eu sabia que se eu permanecesse muito tempo, eu ia gerar em mim uma dependência emocional, por conta do carinho. Tanto que teve um dia que eu lá consegui terminar. E eu subi porque estava tendo um evento da minha escola e eu subi. E eu tinha tido uma desavença em casa com meu padrasto. E a minha mãe falou, sai que é melhor. E eu saí. E no meio do caminho eu encontrei esse moço. Fazia uns 2 sábados que nós estávamos juntos e eu tinha terminado. E no meio do caminho ele veio e me ofereceu um abraço. Irmãos, tudo que eu queria naquele momento era um abraço de qualquer pessoa, um estranho. Um mendigo que estivesse passando, eu queria um abraço. E eu aceitei o abraço. Na minha cabeça, irmãos, eu era tão... não sei a palavra. Mas na minha cabeça eu tinha voltado no outro dia. Mas eu chorei, irmãos, mas eu chorei. O que eu fiz? Por que eu aceitei aquele abraço? E ele, oportunista, se aproveitou da situação e realmente agiu como se tivesse voltado. O que eu estou querendo dizer? Saiba os seus pontos fracos. E quando você souber deles, não finja que eles não existam. É a área que você tem que vigiar, irmãos. Um homem que antes de conhecer Jesus, ele tinha problema com prostituição. E agora ele serve ao Senhor. Ele vai vigiar nessa área. Um homem que antes de... uma mulher, um homem... quando eu falo homem é os 2 termos, tá, irmãos? Que antes de conhecer Jesus tinha um problema com a mentira. A partir do momento que ele se converteu, ele não ganhou uma varinha mágica. Não, ele vai vigiar com a mentira. Uma pessoa que antes de conhecer ao Senhor tinha aí, dá nome ao problema que você tinha. A partir do momento que você se converteu, você vai vigiar o dobro com esse problema. Mas Pedro, ele não viu dessa forma. Ele não olhou e falou assim, nossa, Satanás vai me cirandar? Eu sou um pouco emotivo. Eu falo sem pensar. Eu ajo sem pensar. Nossa, Jesus, eu vou ter que vigiar. Lá na mesa, todos os outros falou assim, ó, porventura sou eu, Senhor. Mas Pedro não. Pedro virou para João e falou assim, descobre aí, pergunta aí quem é. Os irmãos estão entendendo? Em momento algum ele olhou para os pontos fracos dele e falou, eu preciso vigiar. E aí aconteceu que ele negou Jesus 3 vezes. Mas a mensagem nem é sobre isso. Depois eles retornam para Galileia. E Pedro, ele tinha um grande poder de influência. Tem pessoas que são líder nato, né? Eu fico olhando desde criança. O ano passado eu estava no B2, berçário. E tem já ali crianças que são líder natos. Se ele levanta e vai para lá, vão morrer para trás. Se pega para comer com a mão, todos os outros querem comer com a mão. É impressionante. E Pedro era um desses. E ele chega lá, perdido, com esse sentimento de arrependimento, de frustração, de tristeza, que eu me coloquei no lugar de Pedro, chega, deu um aperto. E eu acredito que ele olha para o mar e ele fala, eu vou pescar. Quando ele fala, eu vou pescar, nós vamos também. Vai todo mundo. E a Bíblia diz que eles trabalham a noite toda. Eles trabalham, eles pescam, eles tentam, acredito que muda o barco de lugar e aquela situação toda. Mas eles não pegam nada. E eu me lembrei e falei, Jesus, o Senhor está refazendo a cena de quando eles foram chamados? Porque foi exatamente assim, né?
E depois de uma noite frustrada, de uma noite sem sucesso, eles resolvem voltar. Já estava amanhecendo o dia. E a Bíblia vai dizer que ao amanhecer, quando eles chegam na praia, ao amanhecer, havia um homem ali. Esse homem tinha uma fogueira, tinha peixe e tinha pão. Este homem fala assim para eles: vocês têm peixe aí? Eles respondem: não, não tenho. Então volta e joga a rede do lado direito. E eles voltam e jogam a rede do lado direito. Quando eles jogam a rede, a Bíblia diz que a rede volta cheia de peixes. Então João, ele vai dizer que o discípulo amado de Jesus logo notou que era o Senhor. Logo notou que era Jesus. O discípulo amado, quem escreveu, irmãos? Foi ele mesmo. Pense bem sobre você. Acredite no que Deus tem para você. Quando você se olhar no espelho, lembre-se que você é a imagem e semelhança dele. Eu sempre olho para Samara e falo assim: Samara, como você é queridinha de Jesus, hein? Eu até tento não te mimar, mas olha, é difícil competir com Deus. Irmãos, olhe para você e se veja como amado do Pai. Faça como João, aquele a quem Jesus ama. Quem é esse? Você, eu. E ai de mim se não fosse esse amor, hoje eu não estaria aqui. Ai de você se não fosse esse amor, hoje você não estaria aqui. E eles reconhecem que é Jesus. E voltam para a praia, atracam um barco cheio de peixes. E Jesus fala assim: traz desses peixes que vocês pegaram. Eu fiquei observando como Jesus, ele quer que nós venhamos participar das coisas. Como ele quer intimidade conosco. Desde o princípio. A Bíblia vai dizer que no início, lá no Jardim do Éden, no final do dia, o que acontecia? Adão ouvia o quê? Os passos de Jesus, que vinha fazer o quê? Conversar. Eu observo que Jesus, ele não precisa de mim. Ele não precisa de você para nada. Mas ele tem prazer em estar conosco. É lindo isso, irmãos. Sabe, a Samara, quando era pequena, eu me lembro da cena assim, ó, eu fiquei encantada. Na maternidade, quando trouxeram ela, a primeira vez que colocaram ela aqui, a primeira vez que ela veio no meu colo, ela colocou ela aqui. E ela saiu desesperada, assim, procurando o seio para mamar. E eu fiquei olhando e falei assim: mas como que ela sabe que tem leite aqui? E aí ela não queria ficar com ninguém e chorava. Mas por quê? Porque ela me queria, na minha cabeça ela queria mamar. Existia inconscientemente todo um motivo, uma motivação. Hoje eu acho a coisa mais linda do mundo. Quando ela vem, igual hoje, ela falou assim: mãe, vamos lá pro quarto, vamos ligar o note lá, vamos assistir juntinha? Dizem que adolescente não sai do quarto, não é verdade? Ela não sai do meu quarto. O quarto dela é só para dormir, irmãos. O que é isso? O prazer em estar juntos. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem prazer em estar com você. Não precisa de você, irmãos. Assim como naquele amanhecer ele não precisava dos peixes que os discípulos tinham pego, mas ele falou: traz dos peixes que vocês pegaram agora. Apenas para participar, apenas para ter intimidade. Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer em ouvir a sua voz, falando com ele, desabafando, pedindo ajuda, agradecendo, chorando, não importa o motivo. Fale com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles vão. E
que tinha uma fogueira. Me chamou a atenção que, humanamente falando, Jesus iria estar bravo com Pedro. Pedro estava decepcionado e arrependido. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus se preocupou com a necessidade deles. Eles haviam pescado a noite toda. Será que eles estavam com fome? Jesus falou: primeiro eu vou cuidar de vocês. Primeiro eu vou suprir a necessidade de vocês. Só que ao mesmo tempo, eles sentam, eles comem. E eu fiquei olhando a cena, imaginando. Eu sou muito de imaginar. Eu amo ler livros, mas porque eu vou imaginando as cenas, os personagens, mesma coisa a Bíblia. Eu falei: Pedro espertinho, né? A Bíblia vai dizer que quando João fala é Jesus, ele põe a capa novamente, a roupa novamente e desce correndo. Eu não sei se de Jesus ou para Jesus, porque eu acho que ele estaria envergonhado, eu correria de Jesus. Mas deu a entender que ele correu para Jesus. Aí eu fiquei olhando a cena, eu falei: e ele, o que ele vai fazer, né? Ele vai se ajoelhar, ele vai pedir perdão, ele vai tocar no assunto? Não, irmãos. Ele chega como se não tivesse acontecido nada. Ele senta lá, ele come o pão, come o peixe. Não sei qual foi o diálogo naquele momento. Mas tá tudo bem, ele fingiu demência, tá tudo certo, o mestre. Eu imaginei, é uma coisa minha, eu imaginei, Pedro, ele não vai falar nada, ele não tá lembrando, ele já me perdoou, ele já me perdoou. De repente, Jesus fala assim, ó: Pedro, tu me ama mais do que esses? Eu acho que deve ter dado um frio na espinha de Pedro, assim, ó, que eu acho que ele chega e se encolheu. Jesus não estava promovendo um concurso de quem o amava mais. Jesus estava voltando lá na cena onde Pedro falou que todos poderiam trair e fugir, mas ele não. Ele estava preparado para ir até a morte. E me chama a atenção, porque Jesus, ele poderia ter deixado para lá, já que Pedro veio, se achegou sem medo. Mas Jesus, ele não coloca debaixo do tapete os nossos erros. Quando nós precisamos de um pai que corrige, ele é esse pai que corrige. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele não estava querendo mostrar para Pedro: Pedro, ó, eu sei o que você fez, viu? Ó o fogo aqui, ó. Eu sei que lá atrás, quando você estava se esquentando no fogo, você me negou, viu? Eu sei da criada lá, do parente de Malco, eu também sei. Não. Me chamou a atenção que Jesus perguntou 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Ele negou 3 vezes. E Jesus deu a oportunidade dele confessar 3 vezes. Jesus não queria julgar, maltratar, não. Jesus queria curar. Uma certa vez eu ouvi que vamos supor, eu quebrei, minha mãe caiu de moto esses dias, é real, tá, irmãos? Eu queria estar conjecturando, mas não, ela realmente caiu e machucou o ombro, é fato. E não rela, não rela, não rela. O que a gente faz? A gente não rela, eu não relo, né? Tudo bem, tá tudo bem, né? Minha irmã pegou, levou para o hospital. Chegou lá no hospital. Não rela, não rela, não rela, tá doendo. Adianta, irmão, sim ou não? Por que não adianta? Porque o médico vai ver. Para judiar? Para curar. Para ver o que precisa. Vai enfaixar? Não vai precisar? É uma tala? É só um remédio, um anti-inflamatório? O que precisa ser feito? Existem momentos que Jesus faz conosco o que fez com Pedro. Senta aqui. Eu tenho cuidado para você. Eu tenho peixe, eu tenho pão. Mas eu também tenho alguns assuntos para tratar com você. E Ele faz isso comigo. E Ele faz isso com você. E nestes momentos nós não devemos fingir que não estamos entendendo. Nós devemos aceitar. Porque a Bíblia diz que o Pai, Ele só corrige quem Ele ama.
Então, toda vez que Deus me corrige, eu me sinto amada, privilegiada. Significa que Deus, Ele não desistiu de mim. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E aí, irmãos, Deus cura Pedro. Ele se perdoa, que às vezes é o mais difícil. E sabe o que acontece? Aquele mesmo homem que negou Jesus 3 vezes para uma simples criada, que negou Jesus para um soldado, por parente de Malco, que negou ali no cantinho sem ninguém ver. A Bíblia vai dizer, deixa eu ver se eu marquei onde. A Bíblia vai dizer em Atos 2, que no meio de uma multidão, ele se coloca de pé, no meio dos 11, ergue a sua voz e proclama a Cristo. Irmãos, nós vamos falhar em algum momento, mas que nós não venhamos ser definidos por isso. Que nós venhamos aceitar o amor, a correção do Pai. Que o nosso arrependimento venha a ser sempre genuíno. E que nós possamos proclamar o amor de Cristo. Que nós possamos ser como Pedro, que deixou para trás aquele passado e agora está ministrando para uma multidão. E 3.000 almas se achegam e conhecem o amor de Cristo. Sabe, eu lendo essa história, eu me lembrei, eu até marquei aqui, eu falei, se caso vier ao meu coração eu vou comentar com os irmãos. Eu me lembrei de um pianista muito famoso. Quando eu li a história dele, meus olhos saltaram. Eu gosto muito de parábolas, de comparações, de coisas que pega da... Os irmãos podem ver que eu uso muito a Samara. Tem dia que eu acho até que ela vai brigar comigo em casa. Mas é porque eu gosto dessas coisas do cotidiano que traz para nossa vida. Porque, irmãos, tem gente que fala assim, ó, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Mas Deus fala o tempo todo. É que a gente quer holofotes, a gente quer que chegue alguém e fale, assim diz o Senhor, não é? Mas não, Deus fala nas pequenas coisas. Deus já falou comigo usando uma pombinha. Esses dias, irmãos, eu estava no mercado. Eu estava no mercado fazendo compras. E eu fui pegar um saquinho de frango. Quando eu levei a mão no saquinho de frango para pegar, irmãos, eu não sei se foi, não sei, veio na minha memória exatamente igual o saquinho de frango que eu peguei há um tempo atrás. Há uns anos atrás. A hora que eu levei a mão, que eu lembrei, as lágrimas vieram, eu não consegui conter. A Samara falou, mãe, o que foi? Eu falei assim para ela, Samara, Deus me fez lembrar da carcaça de frango. Ela, hã? Falei assim, Samara, puxei ela no canto no mercado. Falei, Samara, há muitos anos atrás, eu e o pai estava numa fase muito difícil mesmo. E era muito regrado. Teve mês de nós passarmos com R$130, que era o meu ticket. E nós descobrimos que aqui, nesse mesmo mercado, eles desossavam o frango e vendiam aquela carcaça das costas. Vinha com um pouquinho de carne, mas eu fazia de molho, com batata, e aí rendia e ficava o sabor. Falei, e agora, a hora que eu levei a mão para pegar, Deus me fez lembrar da carcaça de frango. Falei, hoje, Samara, eu posso ir nas prateleiras e pegar o que eu quiser. Deus me fez lembrar. E eu falei assim, às vezes, Samara, Deus faz a gente lembrar da carcaça de frango, para lembrar que é Ele e não nós. Irmãos, que nós nunca venhamos nos esquecer que é Ele, que é por Ele, que se for por você, você não nega só 3 vezes, não, irmão. Se for por você, você vai cair, vai ficar no chão, prostrado. Mas existe um Deus que deu a vida por você, que faz uma fogueira,
que prepara esta noite para te dizer: filho, eu estou aqui. Eu recalculo a rota para você. O meu chamado, o meu propósito está de pé. Eu saí do mercado, entrei no carro. Quando eu sentei, eu falei: Senhor, em voz alta, Samara ouviu. Falei: eu fui até o Juninho, contei, o Juninho também lembrou, encheu o olhinho de água. Quando eu sentei no carro, eu falei: Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por me fazer lembrar quem é o Senhor na minha vida. E o que o Senhor faz. De vez em quando, Senhor, quando eu precisar, me faça voltar à gôndola da carcaça de frango. Não me deixe esquecer, Senhor. Falei para ele. Sabe, irmãos, não podemos esquecer o que o Senhor faz na nossa vida. Eu ia comentar com os irmãos de um pianista muito famoso, Paganini. Acho que é assim a pronúncia, se não for, os irmãos me perdoem. Que eu li, eu não ouvi. E diz que ele estava num concerto muito grande, né? Aquela plateia. E o violino tem 4 cordas, né? E segundo a história que eu li, ele desafina com facilidade. Não sei, irmãos, nunca toquei violino. Mas diz que ele foi afinar o violino. E no meio do concerto, ele ali afinando para começar e rompe uma corda. Ele continua afinando e rompe outra corda. A plateia ficou: e agora? Só resta 2 cordas. Ele continuou. A terceira corda. Acabou o concerto. O que se faz com uma corda? Irmãos, aquele homem deu um show. Foi fantástico, espetacular. Exatamente porque foi singular. Ele arrancou um som tão lindo daquela única corda. O que tem a ver com a mensagem? Pedro estava todo quebrado. Ele era esse violino com essa única corda. Irmãos, por muitas vezes, eu me encontrei toda quebrada, com o violino com uma única corda. Mas eu quero te dizer nesta noite que não importa quantas cordas você tem, não importa se você está inteiro ou todo quebrado, não importa se a vida te massacrou de uma forma que você é lixo. Não, irmãos, Deus vai tirar sons de olhar e falar: como pode ainda fazer este barulho? Como pode ainda fazer esse som? Como pode encantar uma plateia? Porque não é o instrumento, é quem toca. Então que você possa confiar que ainda que você venha de uma noite frustrada, que ainda que você venha de uma noite que você tentou, não é falta de tentar, não, você está tentando de todas as formas, mas o fracasso está iminente, não tem o que fazer. Eu quero te dizer nessa noite, que quando você parar e olhar ao amanhecer na praia, Jesus permanece lá, com peixe e pão, pronto para tirar algumas coisas do tapete, sim. Ter uma conversa bem sincera, sim. Mas mudar a sua expectativa de vida. Porque Ele permanece sendo Deus. Que possamos permitir Deus completar a boa obra que Ele começou em nós. Que possamos nunca esquecer. Eu acredito que muitos daqui têm uma carcaça de frango para se lembrar. Não sei qual é a sua carcaça de frango, mas algum lugar, alguma coisa, algum lugar, algum objeto que te faça lembrar das misericórdias do Senhor. Volta lá de vez em quando. Volta lá. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Não foca nas vezes que você negou. Aproveita as oportunidades de honrar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ao amanhecer, Ele está ao seu lado. Amém?
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.